Olá pessoal, sou Matheus Carvalho e estou aqui para a gente começar a imersão na nova lei de licitações na prática. E aqui eu vou lhe ensinar tudo o que você precisa saber para dominar licitações e contratos na prática com segurança, atuar no mercado aproveitando a grande oportunidade que nasce com a nova lei de licitação. Não importa se você tem anos de experiência ou se você está começando agora, se você trabalha para empresas, se você trabalha para órgãos públicos ou se pretende ingressar em algum desses dois mercados. O fato é que você tem uma grande oportunidade de se destacar. E olha, eu sei que parece muito bom para ser verdade o que eu estou lhe dizendo, que você vai fechar vários contratos, mas eu vou trazer para vocês alguns exemplos para te provar. Eu domino licitações e contrato na prática, com segurança. Dentro desses 2 meses, eu consegui fazer um volume muito bacana. Não tem problema nenhum em falar que era mais de 1.400.000 para as empresas que eu trabalho. Foi tudo dentro de 2 meses. Hoje eu falo que se eu tivesse desistido no começo, teria me arrependido muito, porque tem me aberto portas de emprego, trago novos contratos para mim, de consultoria. Por algumas pessoas, por alguns empresários já ser considerado um especialista, não tem dinheiro que pague nesse mundo. As pessoas estão me dando mais valor, tanto o procurador como os outros advogados da Procuradoria sempre se reportam a qualquer dúvida à minha pessoa. Isso é muito gratificante. Eu cheguei na licitação, quando eu vi a mudança na lei, eu vi agora é a hora de eu me igualar e passar os que estavam mais tempo lá atrás, que eram mais reconhecidos do que eu. Hoje eu me sinto muito mais seguro. Então eu chego nos municípios, nos que eu assessoro, nos que eu não assessoro ainda, e falo que eu tenho conhecimento para fazer a implantação, porque os municípios pequenos, eles sofrem muito no início para a implantação, né? Inclusive, eu já estou com 2 municípios para poder fazer a implantação, já me ajudando a conseguir clientes. Eu posso dizer, assim, com muito orgulho mesmo, que eu sou a única pessoa da atuação hoje da administração pública aqui de Pouso Alegre que entrou como assistente, virou assessora, virou gerente e que hoje está num cargo nomeado de superintendente. Se alguém pergunta assim, o que você é, hoje eu falo, eu sou especialista em licitações e contratos. A segurança que eu consigo transmitir, eu digo a vocês, eu passei de 2 contratos para 10 contratos fixos. E o meu primeiro contrato foi um contrato de R$40.000. Então, a segurança, ela é representada para mim nesse primeiro contrato. Posso falar que eu tive um primeiro contrato de R$40.000. Eu não sei se vocês são professores, mas não tem nada mais gratificante do que você ver o grande sucesso dos seus alunos, daqueles que estão com você no dia a dia atuando. Por isso, ao longo desse período, desde que a lei foi publicada, nós criamos um método único, um método no qual a gente consegue fazer você inserido dentro da estrutura para você efetivamente conduzir a mudança na nova lei de licitação e não ser conduzido por ela, ser um especialista absolutamente reconhecido na área. As oportunidades não surgem em todos os momentos. Precisa-se saber aproveitar a grande oportunidade em cada situação em que ela aparece. Olha, isso aconteceu comigo, né? Parece que hoje você olha para mim e diz, mas é bem sucedido, e a vida não é assim. Eu perdi meu pai com câncer aos 11 anos de idade, eu não tinha ninguém na família com escritório de advocacia, optei por seguir o caminho do direito, perdi e fui reprovado em vários concursos públicos, como todos que tentaram concursos públicos, até conseguir a minha aprovação. Quando eu fui convidado pela editora para montar um manual de direito administrativo, eu não tinha condição, nem de tempo, nem me sentia capaz efetivamente de fazer aquele manual em um ano. Mas era uma oportunidade e eu agarrei a oportunidade. Às vezes, a gente não se sente preparado, mas a gente tem que aproveitar aquela oportunidade e se comprometer com ela. E olha, alguns erros costumam aparecer quando a gente trata da nova lei de licitação e da implantação da nova lei de licitação. O primeiro erro, muito comum, é você imaginar que a implantação da nova lei de licitação basta para ela você ter conteúdo teórico. A gente vai ver que a prática no dia a dia faz uma diferença fundamental. Segundo erro, muito comum, é você achar que pode começar a aplicar a nova lei agora, sem regulamentar, sem respeitar as estruturas e sem respeitar a regra de estrutura organizacional. E o terceiro erro
é achar que você sempre fez assim, que nunca deu problema e que você não vai ser fiscalizado. Então, esses 3 erros juntos são uma bomba para gerar problema de fiscalização, de responsabilização e muitas vezes para evitar que você aproveite essa oportunidade. Por isso, pessoal, eu quero falar um pouco sobre o nosso conteúdo para a gente entender cada um desses aspectos e como dominar as licitações. Para começar, a nova lei de licitação, a Lei 14.133, ela foi publicada em 1º de abril de 2021. Só lembrando isso para a gente. Todo mundo já sabe do que eu estou dizendo. Essa lei entrou em vigor na data da publicação. Ela não teve vacatio legis, né? No momento que ela foi publicada, ela já estava vigorando. No entanto, ela criou uma transição. Por quê? Essa lei veio revogar a 8666, a 10.520, que é a lei do pregão, e a lei 12.462, que é a lei do RDC. Só que a 14.133 revogou essas leis a termo, a partir de 1º de abril de 2023. E por isso, como ela revogou essas leis a partir de 1º de abril de 2023, ela criou um sistema de que nos 2 anos que se seguiram, que agora são 2 meses, né, que faltam, mas ao longo desses 2 anos, poderia ser utilizada a nova lei ou a velha lei. Então, ao longo desses 2 anos, seria possível a utilização da lei anterior ou da nova lei, tranquilamente, indistintamente. Eu posso fazer uma licitação à luz da nova lei hoje, amanhã fazer uma licitação à luz da lei anterior, sem problema nenhum. A única coisa que a lei não permite é que você misture os sistemas. Eu não posso, num procedimento licitatório, usar parte de uma lei e parte da outra. Isso não é possível. Então, eu devo utilizar ou uma ou outra em cada processo licitatório que eu decidi realizar. Inclusive, a estrutura nesse sentido se apresenta para a gente já nas plataformas. Quando você abre o Comprasnet, que você vai abrir um processo licitatório, você tem um quadradinho. Você clica o quadradinho, significa que você vai licitar à luz da nova lei. Você não clica no quadradinho, a licitação vai ser feita à luz da lei anterior. Né? Então, na prática, ou você usa uma lei, ou você usa a outra lei. A Lei 8666 ainda terá uma ultraatividade, porque os contratos que forem assinados sob a égide dela até o dia 31 de março continuarão sendo regulados por essa lei durante toda a vigência contratual. Inclusive, o parecer 006 de 2022 da AGU decidiu que, quando eu digo que o contrato vai continuar sendo regido pela 8666, durante toda a sua vigência, isso abrange as prorrogações. Então, se você assina um contrato de prestação de serviço continuado, de limpeza, por exemplo, no dia 30 de março de 2023, esse contrato, à luz da 8666, esse contrato pode seguir à luz da 8666 até 30 de março de 2028, porque você pode ir prorrogando ele sucessivamente até o máximo de 60 meses. Então, a 8666 ainda vai ter aí um bom tempo de vigência. Então, são algumas flexibilizações, como eu disse, não se vai prorrogar o prazo, mas algumas flexibilizações são feitas para que você não precise imediatamente transferir tudo para a nova lei. Então, esses contratos firmados à luz da lei anterior continuarão sendo regulados pela lei anterior. E aí, o que eu separei para a gente conversar hoje, basicamente foi a fase preparatória do procedimento licitatório comum. Na verdade, o procedimento comum, que agora vai ser usado tanto para o pregão quanto para a concorrência, ele estabelece o seguinte, só para vocês entenderem aqui rapidinho como é que ele vai funcionar, esse procedimento comum vai funcionar assim. Primeiro teremos uma fase preparatória, que a gente vai conversar aqui hoje, né? Falar sobre ETP, termo de referência e tudo mais. Depois da fase preparatória, passa-se a divulgação do edital. Essa divulgação do edital vai ser feita no Portal Nacional, Diário Oficial e tudo mais, né? O PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, ele vai conter todos os editais de licitação, todos, absolutamente todos. Fica até o convite para vocês acessarem, né? Hoje, de meia-noite às 6, depois que concluir a aula, dá uma olhadinha, www.pncp.gov.br.
Então, o Portal Nacional de Contratações Públicas já abarca todas as contratações que estão sendo feitas à luz da nova lei. Ele já tem bastante coisa, tá? Dá uma olhada lá. A gente vai, em alguns momentos, abrindo o PNCP, vocês vão checando aí algumas coisas, mas vale a pena ficar de olho. Enfim, depois que o portal a divulgação é feita no Portal Nacional, passa-se a apresentação das propostas e julgamento das propostas. Então, primeiro se apresentam as propostas e julgam-se as propostas para depois habilitar. Então, é feita a apresentação e julgamento e depois passa-se a fase de habilitação. Quando a gente trata dessa fase de julgamento e habilitação, se por acaso se entender que é mais interessante habilitar primeiro, às vezes eu tenho um determinado serviço que os critérios de habilitação são requisitos muito cuidadosos, eu acho que vem um monte de aventureiro, aí eu inverto, tá? Então o edital pode, excepcionalmente, o edital pode inverter as fases. Então no edital pode-se prever a inversão de fases para habilitar de primeiro e depois analisar a proposta. Isso é exceção, mas pode acontecer se o edital estabelecer. Não havendo nada no edital, segue essa regra que a gente acabou de conversar. Depois de habilitação, temos o prazo para recurso e daí adjudica e homologa. Tá? Então, basicamente, essa é a estrutura da nova lei de licitação no que diz respeito ao procedimento licitatório. E aí, eu quero ir com você na fase preparatória. Entrar nessa fase preparatória para você enxergar cada uma das etapas dessa fase preparatória. Então, aqui, na fase preparatória, eu vou ter algumas etapas a serem seguidas. A lei estabelece que a fase preparatória se inicia com a elaboração do estudo técnico preliminar. Então, o ETP, o estudo técnico preliminar, é a primeira etapa dessa fase preparatória. É quando vai se montar a estrutura e necessidade técnica de execução do objeto. Depois vai ser feita a pesquisa de preço. Daqui a pouco eu volto para a gente analisar cada um desses itens. Tá? Eu quero que você enxergue primeiro o mapa dessa organização. Depois de feita a pesquisa de preço, se encaminha para a elaboração do termo de referência. Depois de elaborado o termo de referência, eu preciso de uma declaração orçamentária com o bloqueio do valor. Daí é elaborada a minuta do edital e do contrato, e é um caminho, o processo para o parecer jurídico. Então, basicamente, essas são as etapas dessa fase preparatória. Pessoal, é importante a gente conseguir enxergar que dentro da estrutura dessa fase preparatória, eu preciso entender toda a parte prática. Se eu tiver um conteúdo teórico, pura e simplesmente, eu não consigo estruturar. E a falta de profissionais com esse conhecimento prático, ela gera uma demanda imensa por profissionais qualificados. Nós temos, hoje no Brasil, quase 5.600 municípios. São 5.600 prefeituras, 5.600 câmaras municipais, todos os órgãos estaduais, todos os órgãos federais, autarquias. Então, a quantidade de demanda por parte da administração pública é enorme, porque faltam 2 meses, e a maioria desses órgãos não está preparada. Tá? E, além disso, nós temos todas as empresas, milhões de empresas que têm interesse em contratar com a administração pública e que checam a grande oportunidade da nova lei que nacionaliza os processos licitatórios. E todos esses precisam de você. Precisam de você, profissional, que vai mostrar a ele como ele vai lucrar, no caso da empresa, ou como ele vai evitar responsabilização e garantir uma boa contratação, garantindo o funcionamento da gestão do órgão, no caso dos órgãos públicos. E o que a gente tem visto é que os órgãos públicos deixam de lado, muitas vezes, contratações meramente políticas, porque eles precisam de pessoal técnico qualificado para atuar nessa área. Tá? Então, o que acontece?
agora a gente tem visto órgãos públicos que capacitavam 1, 2, 3 pessoas, capacitando 20, 30, 50. A minha demanda de capacitação cresce absurdamente, porque os órgãos se sentem pressionados com a implantação da nova lei de licitação. Que a lógica é essa. Enquanto eu tenho milhares de órgãos e empresas demandando, eu tenho um quantitativo minúsculo de profissionais qualificados que conseguem atender essa demanda. É essa grande oportunidade que nasce para você. Né? Eu costumo dizer que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E a nova lei de licitação é terra de cego. Entender os aspectos teóricos, pura e simplesmente, não vão lhe conduzir para isso. Você precisa entender os aspectos práticos. Essa é a hora de você mudar. Atue você na administração pública, seja você um advogado, seja você um profissional na área que quer prestar assessoria para órgãos ou empresas, esse é o momento, tá? Essa é uma oportunidade que a gente sabe que não acontece toda hora. É aquilo que a gente estava conversando. Ter o seu nome lembrado, tanto na área pública, quanto por empresas que vão disputar para contratar a sua atividade profissional, e os órgãos públicos fazem a mesma coisa. Não tem preço, né? Esse é o momento de você conseguir a sua valorização. 2 meses é muito pouco tempo. Muito pouco tempo para eles começarem a estruturação, e eles vão precisar de você. Vão precisar desse profissional qualificado. Então, com 30 anos da 8666, tem gente que ainda não sabe, né? Imagine a 14.133. Então, esse é um momento de você se destacar, né? Se destacar profissionalmente. Mas, vamos fazer o seguinte. Como é que você vai montar essa estrutura organizacional para você conseguir cumprir essas etapas que a gente está conversando aqui? A nova lei de licitação, pessoal, ela tem um foco em planejamento e segregação muito importantes. Primeiro, quando eu falo de segregação de funções, eu estou falando de divisão de atividades. Eu preciso dividir as atividades entre setores diferentes e órgãos diferentes e pessoas, agentes diferentes na estrutura organizacional. Primeiro, como forma de evitar ou diminuir a corrupção, né? Na teoria, corromper uma pessoa é mais fácil do que corromper 10, 20, 30. Então, quanto mais gente, mais difícil as fraudes no processo licitatório. Mas o mais importante é você garantir a especialização de cada etapa. Eu vou precisar que os órgãos demandantes fiquem responsáveis pelos aspectos técnicos. Esses órgãos demandantes precisarão montar o seu ETP e não precisarão se preocupar com a parte jurídica da licitação. Então, eu tenho esse afunilamento. Como é que você imagina hoje um processo licitatório? Eu vou dar um exemplo lá do Ministério da Economia. Então, lá nós temos um órgão, que é o órgão de licitação, que é a SRA. É a Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia, SRA-ME. É o órgão de licitação do Ministério da Economia. Então, como é que funciona? Eu quero comprar computador. Então, a PFN diz, eu preciso comprar 50 computadores. Aí ela monta, deixa eu botar esse SRA mais para cima um pouquinho, só para ter espaço. Ela monta o estudo técnico preliminar e manda para a SRA. Aí a Receita Federal diz, eu preciso de 120 computadores. Monta o ETP e manda para a SRA. Aí a CGU diz, eu preciso de 80. Monta o ETP, manda para a SRA. Aí a Secretaria de Gestão diz, eu preciso de 150. Monta o ETP e manda para a SRA. E aí a Superintendência Regional de Administração vai fazer uniformizar pesquisa de preço, termo de referência, minutar o edital e o contrato e encaminhar para o agente de contratação, né, o pregoeiro, que vai atuar nessa atividade de pregão. Então, o meu raciocínio é esse. Eu tenho, basicamente, uma demanda apresentada por cada um dos órgãos demandantes e eu encaminho para cá. Pense isso numa estrutura menor, uma prefeitura. Aqui eu vou enxergar cada secretaria demandando o que ela precisa. Então, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Assistência Social, a outra, todos demandam.
e eu uniformizo a pesquisa de preço, o termo de referência e a minuta de edital e de contrato. Então, eu preciso montar essa organização estrutural. Não adianta eu achar que eu posso começar a aplicar a nova lei de licitação agora. Eu preciso, primeiro, organizar a estrutura interna do meu órgão de forma que ele consiga atender a essas demandas. O raciocínio, pessoal, é de que o órgão demandante é o responsável por elaborar o estudo técnico preliminar, dizendo tudo o que ele precisa, porque senão depois ele reclama, né? Então diz assim, ó, preciso de caneta. Aí o setor de licitação monta tudo, quando devolve, diz, ó, que porcaria de caneta, não sabe nem comprar uma caneta. Porque, na verdade, é o órgão demandante quem deveria apresentar as especificações detalhadas do que ele precisa. Quem tem que fazer essa especificação é quem está precisando do item, do objeto. Então, hoje, ou eu tenho uma secretaria demandando genericamente, ou eu tenho uma secretaria que monta o TR todo. E isso abrange a parte jurídica de licitação, que não é função do demandante. Ele não tem que saber obrigações do contratante, contratada, sanções contratuais. Não, isso é responsabilidade de quem atua com licitação. Então, eu preciso dividir isso. A mesma coisa no plano de contratação. Eu vou precisar que cada secretaria monte seu documento de formalização de demanda e mande para um setor central que vai fazer e consolidar o plano de contratação anual da prefeitura. Que setor é esse? Ele não existe. É necessário montar a organização estrutural administrativa para esse setor passar a existir. Então, eu preciso dessa organização estrutural. E para isso, eu preciso ter o entendimento prático do que a lei vai me exigir. Não adianta eu pensar que a realidade dos pequenos municípios é a mesma realidade da União Federal. Não é. Eu preciso me estruturar internamente primeiro, porque o município não elabora ETP, não faz plano de contratação anual. Quem faz o TR hoje normalmente faz tudo, né? Eu preciso segregar funções. O pregoeiro costuma assinar o edital. O entendimento aqui não é o ideal, que o pregoeiro, o agente de contratação, elabore o edital que ele mesmo vai seguir. Então, eu preciso montar essa estrutura para conseguir atender essa segregação de funções à luz da nova lei. Na lógica que a gente tem aqui, tecnicamente falando, eu preciso de pessoas diferentes para cada uma dessas etapas. Claro, o parecer jurídico e a declaração orçamentária vocês já sabiam, mas eu preciso de alguém para fazer o ETP, alguém, né? Porque aqui eu estou falando dos órgãos demandantes. Daí eu preciso da centralização da pesquisa de preço, do termo de referência, alguém para elaborar a minuta do edital e do contrato, e essas pessoas não podem se confundir com o agente de contratação ou o pregoeiro, que vai ficar responsável pela fase externa e que é a quinta pessoa nessa atividade de segregação de funções. É isso que é dividir essas atribuições. E para eu fazer isso, eu tenho que ter esse conhecimento prático. Então, imaginar que você vai atuar na lei de licitação sem precisar se estruturar, sem precisar tecnicamente publicar sua regulamentação, estruturação interna, sem seguir os requisitos da lei, é o segundo erro e talvez o que tem gerado maiores problemas para os municípios que estão tentando implantar agora, porque eles enxergam tudo isso que está escondido da ponta do iceberg, que é a estruturação para a utilização respeitando os requisitos, né? Você tem que entender isso na prática. Não adianta. Garantia de proposta. Você agora pode, na nova lei, exigir uma garantia de proposta antes de receber as propostas, para evitar aventureiros. Mas se você não entende isso na prática, não adianta nada. Pessoal, é isso que eu tenho falado. Os alunos dizem, então eu vou entrar numa pós-graduação. Na verdade, a pós-graduação tem caráter teórico, acadêmico. Não é que ela não seja importante. A academia é muito relevante. Mas nesse momento não é o que o mercado está precisando. O mercado não precisa de alguém que entenda academicamente, discuta os pontos controversos acadêmicos da nova lei. O mercado precisa de alguém que entenda toda a teoria da lei, mas que entenda ela na prática, que chegue ali no dia a dia e que já esteja atuando à luz da nova lei, estruturando essa lei de licitação na prática. É isso que o mercado precisa. E onde é que está a prática do sujeito que está ali na estrutura somente acadêmica? Não tem, não existe, né? Então, onde é que está, na prática, explicando que para você publicar no Portal Nacional de Contratações Públicas, você tem que ter uma plataforma integrada ao portal. Você faz sua licitação na plataforma, ela leva para o portal. Isso está no artigo 150, lá que trata do portal? Não está. E não vai encontrar, né?
você precisa efetivamente entender que você não vai se destacar hoje por ter uma pós-graduação, uma especialização. Tem um monte de gente especialista na área. O que você precisa hoje é mostrar que você tem segurança para fazer essa implantação da nova lei. É isso que está gerando demanda. Esses órgãos públicos e essas empresas precisam de você. Estão precisando de um profissional que consiga passar essa segurança para eles, tá? Mas vamos lá. Vamos montar, então, nossa estrutura de cada um desses itens. Então, para começar, eu vou elaborar o estudo técnico preliminar. O ETP, ele está regulamentado no artigo 18 da Lei 14.133 e também na IN 58 de 2022. A IN 58 da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Então, o ETP precisa conter, primeiro, para começar, o detalhamento do objeto. Então, eu preciso no ETP que seja detalhado todo o objeto da contratação. Não adianta eu fazer um estudo técnico preliminar dizendo, olha, eu preciso de fralda. Não adianta isso. Eu preciso explicar, detalhar o objeto. Quando eu falo de serviços, eu preciso explicar quais são os detalhes desse serviço que eu vou adquirir. Então, limpeza. Que limpeza? Limpeza de banheiro, de piso frio, de esquadria, é tal limpeza mensal, diária, anual. Então, eu tenho que dizer tudo o que eu preciso que seja executado, quantos postos, quais são os materiais. Então, essa estrutura tem que ser apresentada aqui nesse detalhamento do objeto. Daí, eu preciso fazer a justificativa de quantidade. Tudo bem, você precisa desse objeto. Como é que você chegou na quantidade que você está demandando? Muitos órgãos públicos hoje demandam quantidades absurdas, né? Você precisa de quanto de papel? Sei lá, 10 mil reais, umas 20, sei lá. Pede 2 milhões. Não sou obrigado a comprar mesmo. Esse tipo de pensamento não cabe numa estrutura planejada. Então, agora, você vai informar como que você chegou na quantidade que você está licitando. Então, você está licitando essa quantidade? Como? Por quê? Como você chegou nessa quantidade? Depois disso, você vai dizer, além da quantidade, a qualidade. Como você fez, justificar como você fez a escolha daquela solução. Então, existiam várias soluções para o mesmo problema. Por que você escolheu essa solução e não outra solução? Escolhi essa solução porque me atende melhor nisso, naquilo outro. Depois você vai explicar qual é o preço, preliminar, porque depois a pesquisa geral vai ser feita. Vai informar também se há alguma contratação correlata. Vai explicar os requisitos básicos da contratação que você pretende fazer. Dentre outras coisas, mas os requisitos técnicos. Então, eu preciso contratar recepcionista? Preciso que ele tenha assinatura digital, tá? Não é chegar na minha mão, recepcionista, o pessoal não sabe nem contratar um recepcionista, nem assinatura digital ele não tem, porque o setor de licitação não tem que adivinhar o que você precisa. É você que precisa apresentar isso na demanda que você vai fazer, ok? Beleza. Depois parte-se, então, os ETPs são montados pelo órgão demandante e eu encaminho para o setor que vai ficar responsável pela elaboração da pesquisa de preço, hoje regulamentada pela IN 65 de 2021, também da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Essa pesquisa de preço deve se pautar em alguns parâmetros. Então, se estabelecem alguns parâmetros de pesquisa. Hoje, a IN fala que você prioritariamente deve fazer a pesquisa de preço em bancos de preços ou painel de preços, ou ainda em contratações anteriores do poder público dos últimos 12 meses. Então, a prioridade deixa de ser a pesquisa com 3 fornecedores, como você está acostumado a fazer, Primeiro que ela demora muito, às vezes os fornecedores não vêm, aí você perde a paciência, aí o fornecedor, você pede já seu fornecedor, ele traz a proposta dele mais 2, Hipoteticamente falando. Então, nesse caso, a pesquisa com fornecedores deixa de ser prioritária e a contratação do poder público dos últimos 2 anos é fácil de ser encontrada quando você enxerga
o portal nacional. Ó, estou entrando aqui só para você ver, pncp.gov.br. Entrando no portal nacional, você clica nas contratações e você consegue procurar o que você quiser. Então, eu quero comprar dipirona, eu vou colocar aqui dipirona, vou pesquisar e vai aparecer uma quantidade imensa. Ó, Piracanjuba, Goiás, Avaré, São Paulo, Passo de Camaragipe, Alagoas, Instituto Federal aqui do Mato Grosso e assim por diante. Ah, mas eu quero procurar aqui na minha região. Então eu vou aqui, Pernambuco, Alagoas, Bahia, é minha região. Aí eu já vou limitando as minhas pesquisas para encontrar o item que eu preciso. Então, o que eu estou lhe dizendo é, o Portal Nacional é um mecanismo de pesquisa sensacional. No momento que você aprender a atuar com esse mecanismo, e é isso a gente tem que fazer, dentro do método, eu sempre digo que o entendimento prático dos mecanismos que estão disponíveis é fundamental, né? É mais importante até do que o simples conhecimento teórico. Mas vamos lá. Aí, você não conseguindo fazer por meio do banco de preços ou das contratações anteriores dos últimos 12 meses, aí você pode fazer a pesquisa no sistema de notas fiscais eletrônicas. Também pode fazer a pesquisa por meio da pesquisa com fornecedores, no mínimo 3, e também pode fazer a sua pesquisa por meio de pesquisa no sítio eletrônico oficial de fornecedores. Então, prioridade é a pesquisa pública, no banco de preços, nos portais públicos, no painel de preço ou no portal nacional de contratações públicas. Então, daí a importância de você enxergar que precisa seguir os requisitos da lei. E é esse entendimento prático. Então, por exemplo, eu tenho dispensas de valor hoje em valores diferentes do que eu tinha antes. Eu tenho que conhecer essa estrutura. Então, eu tenho aqui a Lei 14.133, ela foi alterada pelo Decreto 11.317 em 2022. E agora eu tenho novos valores de dispensa, que a gente vai conversar, porque a gente vai falar de dispensa com mais calma quando a gente for tratar da nova lei de licitação na terceira aula. A gente vai falar de dispensa com mais cuidado, tá? Mas, por exemplo, você vai enxergando os erros quando você abre o portal. Então, aqui eu tenho, por exemplo, eu peguei alguns genéricos, até mais antigos, né, para vocês verem em 2022, para vocês verem que ainda estavam todos aprendendo. Mas eu tenho aqui um termo de referência que não tem o valor estimado da contratação. Ele não coloca isso dentro da estrutura e você, por isso, não sabe se está dentro do 75, inciso 2. Aqui eu tenho proposta sendo recebida até 31 de dezembro. A gente estava em abril. Claro que isso é um erro. É porque não sabe mexer ainda na estrutura do portal, né? Aqui eu tenho uma inexigibilidade em que ele não disponibilizou o TR. O termo de referência não foi disponibilizado. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que o conhecimento acerca da estrutura prática é fundamental para você não criar problema para você mesmo, na hora que você estiver atuando na nova lei de licitação, né? E ela não vai ser prorrogada. Olha, a gente recebeu, no ano passado, o comunicado número 10 de 2022 do gov.br, informando que 31 de março de 2023, o Comprasnet estará configurado somente para licitações à luz da Lei 14.133. E já se foram e pensadas algumas flexibilizações, né, para eu conseguir aplicar a nova lei mantendo os contratos anteriores, mas não há mais prazo para prorrogarem. Agora são 2 meses e todo mundo está nesse desespero justamente porque é agora que eu preciso fazer, né? Então, é aí que entra a grande oportunidade. Todos precisam de você. Você que vai dominar licitações e contratos na prática, comigo, é quem vai fazer a diferença para cada um desses demandantes, sejam empresas, sejam órgãos públicos, né? Quem está avançado na nova lei de licitação já está sentindo como a demanda aumenta a cada dia, como se busca. Ele não tem que captar no mercado, o mercado está captando essas pessoas que estão aparecendo como capazes de atuarem na nova lei de licitação. Isso é fundamental. Isso é uma oportunidade
que acontece poucas vezes na vida de qualquer profissional, né? E é isso que eu tenho dito para vocês. Não importa se você já é assessor de um município, você se destacando ali, você ganha essa notoriedade. Se você já atua nesse município como pregoeiro, como analista de licitação, se você é um advogado que quer atuar ou um bacharel, se você atua no âmbito das empresas privadas e quer aproveitar para oferecer esse serviço às empresas privadas, esse é o momento, né? É um momento absolutamente diferenciado. Mas vamos lá, eu queria entrar aqui com vocês no artigo, no termo de referência, né? Então, depois de montado o ETP e a pesquisa de preço, eu encaminho para o setor geral que vai montar o termo de referência. Então, o termo de referência hoje está na IN 81 de 2022, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, e também no artigo 6º, inciso 23, da Lei 14.133. Esse termo de referência, ele vai abranger não só a parte técnica, que ele buscou do ETP, então as informações de detalhamento de objeto, quantidade, qualidade, tudo que ele pega do ETP e mais a parte jurídica. Então vai entrar obrigações do contratante, contratado, sanções contratuais e assim por diante. Depois eu encaminho o processo para elaboração da declaração orçamentária com o bloqueio do valor, a elaboração da minuta do edital e do contrato e encaminho para o parecer da consultoria jurídica antes de encaminhar para a publicação do edital, né? Então, pessoal, aqui é importante entender que o terceiro erro talvez seja o que vai quebrar a cara de quem atua nos órgãos públicos. Ah, mas eu sempre fiz de outra forma, nunca tive problema nenhum. Nesse momento, quem vai fiscalizar você são os fornecedores. Por quê? Dentro do portal, todas as licitações são publicadas imediatamente. E os fornecedores, ao enxergarem qualquer inconsistência, vão peticionar aos órgãos públicos, aos órgãos de controle, pedindo que se determine a punição ou a suspensão do processo daquela entidade administrativa. E olha, isso já começa a acontecer. A gente já tem visto notificações e atuações dos órgãos de contas. Então, a gente teve ofício do TCM exigindo regulamentação, aqui é o TCM Bahia. A gente teve notificação do TCE São Paulo de realização de dispensa e de uma despesa sem licitação e sem respeitar as regras da lei. A gente tem tido isso em todos os órgãos públicos. Lembrando que isso vale para municípios com mais ou com menos de 20 mil habitantes. Os municípios com menos de 20 mil habitantes, dos requisitos da lei, não precisarão respeitar somente 3 coisas. Eles não precisarão, por enquanto, que os agentes de contratação sejam efetivos, não precisarão, por enquanto, respeitar a forma eletrônica e alimentar a divulgação no PNCP. Por enquanto, tá? Então, por enquanto, esses municípios de 20 mil habitantes, mais 4 anos, terão somente essas 3 vantagens. Fora isso, eles vão ter que seguir a nova lei de licitação integralmente, tá? Então, ficar tranquilo achando que não vai haver fiscalização, vai gerar problema. E quando gerar problema, novamente a demanda vai chegar para você. Se você é analista de licitação, você é servidor público, você é procurador, gestor, cuidado. Cuidado porque os órgãos de contas também estão se capacitando. Eu já fiz a capacitação de vários. TCE São Paulo, TCM Goiás, TCE Mato Grosso do Sul, TCM Rio. Eu fiz várias capacitações de órgãos de controle, fiz a CGU, e eu sei que eles estão capacitados e preparados e estão se preparando para fiscalizar. Tá? Então, é diferente. Nós temos realmente uma demanda por profissionais que consigam atender isso aí. E eu preciso me planejar. Por isso, a lei prevê a elaboração do plano de contratação anual. Então, o plano de contratação anual hoje é regulamentado pelo Decreto 10.947. O Decreto 10.947 é de 2022, tá? Esse decreto, ele divide o plano de contratação anual em 2 etapas. A primeira etapa, que são os órgãos demandantes, que vão ter que elaborar os documentos de formalização de demanda até 1º de abril. Esse documento de formalização de demanda é o mini plano de contratação de cada uma das secretarias. Elas vão elaborar isso e vão encaminhar para um setor central que vai consolidar o plano de contratação anual
que deve ser publicado até 15 de maio dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas. Tá? Então, é importante você entender que dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas, eu vou ter esse plano de contratação de cada um dos municípios consolidado. Se você não tem essa estrutura, e a maioria dos municípios não tem, vai ter que fazer. Quem é que vai receber os documentos de demanda para consolidar num plano de contratação anual? Você vai ter que dizer isso. Essa necessidade de reorganização estrutural parte justamente desses aspectos. Você precisa se organizar e se estruturar para isso. Cuidado com esses pontos. E é isso que a gente vai conversar aqui. A gente ainda tem mais aulas para continuar entendendo a estrutura. A gente tem uma comunidade super bacana, uma comunidade disponível para você tirar todas as suas dúvidas, entrar na comunidade, saber o que está acontecendo, ouvir as dúvidas dos colegas e apresentar suas dúvidas. Entrem na comunidade porque é um caminho para você, inclusive, orientar aqui nossas análises acerca da nova lei de licitação. Além disso, pessoal, é importante que você tenha clareza nesses aspectos práticos. Na aula 2, a gente vai conversar sobre inexigibilidade de licitação, as hipóteses de contratação direta. 2 e 3, contratação direta. Então, eu vou falar de inexigibilidade, explicar ali os pilares para você implantar a nova lei de licitação. Na aula 3, eu quero falar sobre dispensa de licitação e trazer para vocês um mapa de implantação da nova lei. Tá? E eu e a minha equipe vamos estar na comunidade para responder a todos vocês, responder e auxiliá-los no que vocês precisarem. A aula 2 e a aula 3, a gente vai aprofundar em cada um desses aspectos e entrar nas contratações diretas, principalmente as dispensas, que eu acho que são problemas intensos para quem está atuando na nova lei agora, né? E agora é o momento de vocês virem participar. Não deixem de aproveitar essa oportunidade. Não ache que seja fácil. Mas vai ficar simples. Vai ficar simples porque eu vou lhe ensinar passo a passo a parte prática e teórica para que você feche contratos, seja com órgãos públicos, seja com empresas, para que você se destaque nesse mercado. Inclusive, a gente vai falar, quando a gente for falar de inexigibilidade na próxima lei, a gente vai falar sobre inexigibilidade para a contratação de advogados e contadores também, né? É um dos pontos de inexigibilidade que a gente vai conversar. Mas entender como você, que também atua no órgão público como analista, vai fazer para essa implantação acontecer de forma segura, tá? Por isso, você não pode perder a próxima aula. Pessoal, a terceira aula, então, a gente vai tratar de dispensa de valor, critério para estruturação, montagem da dispensa eletrônica. E na quarta aula, no domingo, ao vivo, a gente vai... na terceira aula eu vou falar do passo a passo para implantar a nova lei. E na quarta-feira, os pontos cegos. No domingo, aula ao vivo, quarta aula, a gente vai ali definir esses pontos cegos para você não ter erro na implantação da nova lei de licitação. Tá certo? Então agora, vai lá na comunidade, pega os seus exercícios, faz os exercícios, tira as suas dúvidas, aproveitem. Grande abraço e até a próxima aula, hein? Hoje eu me sinto mais segura, bem mais segura. Hoje eu tenho mais segurança. Você sente seguro em dar resposta ali? E dá essa segurança. Muito segura. Eu estou sentindo segurança. A gente vai sentindo essa segurança. Se alguém pergunta assim, o que você é, hoje eu falo, sou especialista em licitações e contratos. Está crescendo cada vez mais essa segurança e virar uma especialista reconhecida mesmo. Hoje eu me sinto muito mais seguro. Da insegurança virou segurança, né? Então me deu segurança total, se tornando ali referência para aquelas pessoas. Então você acaba recebendo mais indicações, você acaba sendo mais procurada. Profissionalmente é um horizonte que se abre muito grande. E hoje eu posso dizer, hoje tem segurança do que está fazendo, o que está falando, como fala, toda essa dinâmica.